Tem muita pintura que morre exatamente pelo excesso. Excesso de detalhe, excesso de controle e excesso de informação. Porque quando tudo chama a atenção, nada cria profundidade. E talvez seja por isso que muitas pinturas ficam duras, sem atmosfera e sem ar. Nesse estudo eu fiz exatamente o contrário, deixar a luz respirar mais do que o desenho. Porque a profundidade não nasce apenas no detalhe, ela nasce daquilo que a pintura decide silenciar. Eu sou a Cris Fonseca e aqui você aprende luz no pastel seco de verdade. Antes de pensar na flor, eu começo a pensar no ar que existe em volta dela. Porque a profundidade, ela não aparece só num objeto específico, ela aparece no ar entre as formas. Ou seja, no espaço entre as formas. Então eu não preciso preencher tudo, eu não preciso explicar tudo. Algumas bordas devem desaparecer. Algumas áreas eu vou deixar respirar, outras vão desaparecer dentro da atmosfera. Uma coisa que pode destruir a profundidade é quando tudo recebe a mesma intensidade, seja de cores ou de elementos. Mesmo contraste, mesmo detalhe, mesma intensidade, mesma cor, mesma nitidez. Quando tudo grita, o olho não consegue descansar e a pintura fica pesada. E sem esse respiro, a pintura vem toda para frente. Ela perde silêncio, perde atmosfera, perde profundidade. O olho humano não enxerga tudo perfeitamente com definição ao mesmo tempo. Ele percebe primeiro luz, bordas, contraste, temperatura e depois começa a completar o restante. E nessa pintura eu deixo muitas bordas dissolvidas, porque eu quero que a luz complete as formas. Aqui, antes de entrar no detalhe da flor, eu estou construindo a ar dessa pintura, porque antes de eu trabalhar o detalhe da pétala, eu preciso criar a atmosfera em sua volta. Então eu misturo esses vermelhos, laranjas, amarelados, para que haja uma vibração de temperaturas umas contra as outras. Eu não quero uma cor totalmente uniforme, porque quando tudo fica na mesma intensidade, a pintura perde respiração. Ela se fecha. Então algumas áreas eu deixo mais luminosas, outras eu deixo mais suaves, outras eu deixo mais quente, outras eu deixo mais frias e algumas nem aparecem direito. E é isso que começa a criar a profundidade antes mesmo de aparecer a flor. E essa luz mais quente, entrando no fundo, ajuda a criar uma sensação de mais vida na atmosfera. E veja que antes de ir para a flor, eu fico trabalhando a luz, eu fico trabalhando o movimento da água, eu trabalho o esfumado com leveza, porque no pastel seco você não pode esfumar demais, porque você vai apagar todos os detalhes. Mesmo aqui que eu quero dar essa sensação de movimento, eu trabalho levemente com esse esfumado, trazendo umas bordinhas nas laterais. Trabalho também essa folhagem abaixo da flor, porque mesmo que no primeiro plano, eu não quero que tudo tenha a mesma força. Porque se tudo tem a mesma força, a mesma intensidade, o mesmo detalhe, nada se destaca. Então eu deixo essas folhagens, mesmo que elas estão na água, mais suaves, mais dissolvidas, com as bordas menos duras. Como você pode ver, eu estou delimitando alguns espaços, mas tudo com muita suavidade. Tem detalhe, mas é um detalhe que respira. Porque eu quero preparar o olhar para a flor. Eu não quero nada competindo com ela. Às vezes, profundidade nasce de um pouco disso. Saber o que está na hora de aparecer e o que às vezes precisa desaparecer, ficar menos intenso. Ou seja, às vezes é preciso silenciar um pouco. E quando algumas áreas começam a ficar mais calma, a luz que está presente na flor
com certeza vai aparecer aos poucos e com mais intensidade, com mais vibração. E se esse tipo de pintura mais atmosférica, onde a luz respira mais do que o excesso de detalhes, faz sentido para você, já deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e me mostra que você gosta desse tipo de conteúdo mais contemplativo e profundo dessa pintura. E sinceramente, eu acho que hoje em dia a gente quase desaprendeu a olhar o silêncio da imagem. O que mais me interessa nessa pintura não é a pétala em si, é a sensação da luz atravessando ela. Então eu deixo áreas mais suaves, algumas mais concentradas, outras quase evaporando, porque na natureza a luz não respeita contornos rígidos. Ela vibra, dissolve e atravessa o ar. E é aí que o pastel seco é extremamente favorável, porque ele tem leveza. Você consegue criar essas transições suaves, esse esfumado mais delicado, além de não perder a vibração da cor. O pigmento do pastel seco continua vivo e continua respirando. E isso permite misturar temperaturas e dissolver bordas. E a beleza para mim é deixar uma cor entrar na outra sem ficar totalmente rígido. Então, para esse tipo de pintura mais atmosférica, mais silenciosa, o pastel seco consegue criar uma sensação de luz muito bonita atravessando a flor. Eu acho interessante também perceber como o material ele interfere na sensação da luz na pintura. O pastel seco ajuda a criar uma vibração muito viva de cor e atmosfera sem perder a leveza. Comente aqui, eu quero saber, você também acha que o excesso de detalhes acaba tirando a leveza da pintura? Outra coisa que cria profundidade é a temperatura. Se tudo fica igualmente quente ou igualmente saturado, a pintura fecha. Então, eu comecei a trabalhar frios suaves, azuis, violetas, rosas, um cinza esverdeado. Isso faz a luz vibrar muito mais. É muito bonito, na minha opinião, quando a pintura não entrega tudo de imediatamente. Quando ela deixa partes só sugeridas, porque o olhar completa a imagem, ele participa da imagem. E talvez seja isso que cria essa sensação de silêncio na pintura. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de ar, de luz e de espaço para sentir. E aí você começa a perceber que não é sobre o que você pinta, é sobre como você enxerga. É a técnica que resolve, mas é o olhar que sustenta. Quando o olhar muda, a pintura acompanha. E mesmo buscando essa sensação mais suave e atmosférica, isso não significa eliminar completamente os detalhes, porque profundidade também precisa de pontos de apoio para firmar o olhar. Então, nessas folhas maiores, nessas formas que sustentam a flor, eu deixo alguns detalhes aparecerem um pouco mais, mas ainda tomando cuidado para não endurecer tudo, porque uma coisa que pode matar a profundidade é quando todos os meios tons têm a mesma força, mesma nitidez, mesmo detalhe, mesmo contraste. O olho precisa respirar entre intensidades diferentes. Profundidade não é ausência de detalhes, é saber quais os detalhes precisam ficar. Às vezes a gente acredita que profundidade vem de adicionar mais, mas muitas vezes ela nasce do que você decide não colocar. E foi isso que tentei buscar nessa flor, uma pintura que respira. Se esse vídeo te inspirou de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like. Nem tudo precisa ser visto para ser sentido. Quando tudo aparece, nada
se destaca. A pintura começa a respirar quando você para. Às vezes, menos resolve mais. E o silêncio faz parte da imagem. Talvez a profundidade tenha muito mais a ver com o silêncio do que com o excesso de detalhes. Se esse vídeo te ajudou a entender a profundidade, se inscreva no canal para continuar recebendo mais vídeos como esse.